Sejam todos bem-vindos ao curso Rádio Server for All. Eu sou o Ivan de Souza e essa é a nossa primeira aula. Hoje vamos falar sobre verbos HTTP e mapeamento de endpoints. Ok? Bom, vamos começar aqui o nosso projeto. Eu venho aqui no File New Order, certo? O File New Order eu escolho a opção Rádio Server Package e dou um OK. Tá? Esse primeiro item ele te pergunta se você quer criar um pacote vazio ou um pacote com recursos. Tá? O pacote vazio, Create Empty Package, ele vai começar um pacote do zero sem nada dentro dele, ou seja, você vai configurar tudo na mão mesmo, na programação. E aqui ele já adiciona para você alguns recursos, ok? Então a gente escolhe esse aqui, que depois a gente quiser alterar, tem condições de fazer isso. Vou no Next. Aqui eu vou dar nome ao meu pacote. Vamos chamar aqui de res, de resource, package 1. Do tipo data module, porque eu vou colocar componentes visuais dentro dele, componentes de acesso a dados dentro dele. Então eu vou criar no estilo data module. Tá? Vamos seguir aqui. Nessa tela ele pergunta quais são os endpoints de modelo que você quer colocar. Então eu tenho aqui o get item, post, put item, delete item, né? Então eu vou marcar todos eles aqui para a gente ver a implementação. Essas duas outras opções seriam o Database Endpoints, ou seja, ele já traz como um recurso endpoints ligados a um banco de dados, né? A um banco de dados, a uma tabela em específico, ok? Então, mais para frente a gente vai ver isso aqui, mas por agora eu quero mostrar apenas esse mapeamento dos endpoints. Então eu vou desmarcar aqui. API Documentation tem a ver com a documentação da API, que ele já faz automático, certo? E vou desmarcar aqui também. Vou dar um Finish e ele vai criar um ambiente para a gente. Vamos aguardar um instante. Pronto. Foi criado o pacote, então a gente aqui pode observar, apertando F12, que os endpoints estão aqui. Ó. Então get item, put item e delete item. Cada um com a sua respectiva procedure, né? Com seu respectivo procedimento declarado. Ok? Bom, vamos conversar um pouco aqui sobre esses endpoints, sobre esses verbos, né? Então eu tenho aqui o get, que é o verbo onde vai trazer para mim um conjunto de registros, tá? Ou seja, mais de um. Aqui o get item, ou seja, obter um item. O get item ele vai trazer para mim um item em específico, e aqui ele já coloca como diferencial, né? Vou saltar uma linha aqui para a gente observar a diferença de um verbo para o outro. Então, assim, nos verbos onde ele espera um item, ele coloca aqui um resource suffix e define esse parâmetro que ele vai receber através do cabeçalho do endpoint. Tá? Vamos fazer uma série de testes, tanto com o navegador quanto com outros softwares de execução de APIs, tipo Postman, né? Para a gente ver a diferença. Então aqui o verbo get item, você vai passar um parâmetro para esse verbo trazer para você, que é
o índice da tabela, ou qualquer outro campo que você queira programar aqui dentro da procedure dele, aqui o getItem, tá? O post, ele vai incluir um registro, tá? Por que ele não tem o item aqui, né? Esse parâmetro? Porque você vai passar uma série de registros, né? Ou um ou vários, mas ele é preparado para receber mais de um registro. Então você vai informar dentro de um JSON todos os campos que você quer atualizar, criar na sua tabela. O verbo putItem, ele vai alterar um determinado registro, tá? Por isso que ele vem aqui com um parâmetro item, aqui, ó. Então, esses nomes, num primeiro momento, podem criar uma certa confusão, porque alguns estão acostumados com um post atualizar um registro e putItem incluir, colocar, né? Mas é meio que o contrário, o post vai incluir um registro, por isso que ele não pede um parâmetro. Então você pode observar aqui que o post não tem um resource suffix, que você vai informar um conjunto de registros. E o putItem tem, ok? O verbo delete item, o próprio nome diz, vai apagar um determinado registro onde você informa também um item. Então, cada um tem a sua procedure declarada. Então, aqui a gente tem o cabeçalho da procedure. Se você apertar Ctrl Shift a seta para baixo, você vai ver a implementação dessa procedure. Então, ele já traz um modelo aqui para a gente, tá? Que é o Sample Code. Ok? Aqui dentro do getItem também, todos eles têm, e assim por diante. Ok? Vamos salvar aqui Save Project S, aqui mesmo. Vamos criar aqui nova pasta. First Project. Tá? Então aqui eu vou criar o First Project. First Unit, né? Aqui. E o nome do projeto. First Project. Certo? Então, criei o meu projeto. Vou pegar aqui o diretório, que daqui a pouquinho a gente vai mostrar ele um pouco. Bom, então, quando eu executar aqui esse meu projeto, ele vai carregar o servidor do RAD Server, ok? Que é essa tela aqui. Essa mensagem, o que acontece? Ela está mostrando aqui de que o Interbase não está licenciado e que essa edição do produto requer que você reinicialize o Interbase para aceitar novas conexões. Isso é uma mensagem normal, porque como o nosso servidor é de desenvolvimento, ele não vai entrar nunca em produção. E exatamente se assegurando disso que eles dão essa mensagem. O que você tem que fazer é vir, no meu caso eu prefiro vir aqui em serviços, e dentro dos serviços do Windows eu carrego aqui o serviço do Interbase, tá? E dou um stop e um start, ok? Então, em execução, vou levantar o guardião também do Interbase. Pronto. Feito isso, vou fechar aqui novamente e vou executar. Ele já executa normal para a gente. Então, vamos entender o que tem nesse servidor aqui do RAD Server. Ele tem aqui, daqui até aqui. Olha, até isso aqui, ó, tá? Os componentes básicos do RAD Server, todos os recursos que já vêm no RAD Server, certo? Já vêm definidos. E aqui para baixo, olha, eu tenho, sim, na primeira linha eu tenho aqui, ó,
config loaded. Então tenho aqui o nome do meu servidor, tá? Aqui o nome do meu banco de dados. Depois a gente vai, na hora que a gente for configurar o RADServer, falar sobre configuração do RADServer, eu vou mostrar como fazer do início essa configuração, certo? Vai ser na próxima aula. Só quero dar um preview dos endpoints aqui e dos verbos HTTP. Então, aqui embaixo, olha, no finalzinho, é que tem as definições do meu pacote. Então, assim, ó, o meu pacote, ó, First Project PPL, onde que ele está guardado, ok? O nome dele, ResPackage 1, tá? Aqui, e aqui, ó, ResPackage 1 item no verbo get, aqui já é o get item, esse aqui é o get, o verbo get item, post, put item, delete item. Então, ele dá a mensagem load, ou seja, carregando, né? E aqui embaixo, loaded, ou seja, carregado, certo? Bom, feito isso, eu posso abrir o meu navegador ou o meu programa de execução de APIs, né? Vou vir aqui no Open Browser, ele vai carregar para mim aqui o meu browser padrão e já vai trazer nesse endpoint aqui chamado version, ou seja, a versão do RADServer 4.2, servidor RADServer em formato JSON, tá? O Firefox, ele tem uma visualização mais bonitinha, no formato do JSON, formatado. Então, version aqui, como ele mostra, certo? Version 4.2, server, RADServer, ok? Bom, então agora como que a gente vai carregar os nossos endpoints? Olha o nome deles aqui, o primeiro ResPackage, certo? Então, como o nome dele é ResPackage, eu entro aqui, ao invés de version, ResPackage 1, tá? Ele vai mostrar para mim, ó, a string ResPackage, certo? Essa string ResPackage, ela já é um retorno padrão de todo pacote RADServer que a gente desenvolve, tá? Então, por exemplo, se eu quiser mudar aqui a string que ele vai retornar, eu venho aqui no verbo get e vou colocar aqui, ó, retorno do verbo get, tá? Então eu vou fechar isso aqui primeiro e vou reexecutar aqui, ó, carregou o RADServer aqui, Open Browser, olha só, aqui cai no version, né? Então eu venho aqui e coloco ResPackage 1, olha lá, retorno do verbo get. Foi o que a gente definiu lá naquela procedure do verbo get no nosso pacote RADServer, ok? Quando eu coloco somente o nome do pacote, ele assume que eu estou buscando o verbo get, é padrão. Quando eu coloco aqui barra e um número, eu estou passando para ele um item de consulta no banco, tá? Ou na tabela, ou seja, lá o que for qual for a sua intenção. Então, por exemplo, aqui, ó, passo 1, olha, ele coloca ResPackage 1 e o item que eu programei, certo? E posso vir aqui e alterar novamente, olha, ele buscou aqui o get item, ó. Então, o que ele vai mostrar? Ele vai capturar, através desse comando aqui, o parâmetro item, que foi o definido aqui em cima, parâmetro item do get item, ok? Se eu trocar o item aqui, por exemplo, passar para id, aqui embaixo também tem que ser id, porque é o nome do parâmetro que eu estou informando, certo? Então, id.
E aqui ele está passando, ó, ele está criando uma string, está transformando uma string para JSON string, vamos trabalhar sobre esses tipos também, e mostrando qual foi o item digitado aqui no meu verbo. Só que aqui ele pega o ID, já que eu alterei aqui em cima, ok? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui ID igual, tá? Só para a gente mudar a mensagem padrão. Então, executo. Ó, vou dar aqui o Open Browser. Ele já cai aqui para mim, está abrindo outra tela, busco para cá. Então, ó, res package 1 aqui, olha, ID igual a 1, certo? Tá, agora você me pergunta, então como é que ele pega o verbo get, não o verbo put item, delete item? Porque no navegador, a gente, quando vai passar os parâmetros naquele estilo, ele pega o verbo get como padrão. Se você quiser usar os... Se você quiser usar o... Se você quiser usar os outros verbos, né, utilizando, passando o post, put item, delete item, você vai ter que usar um outro programa para fazer isso, né? Um programa que você executa endpoints. No nosso caso aqui, né, tem o Postman, tá? E vou deixar ele carregando aqui, né? Então ele está abrindo enquanto ele abre. Já abriu rapidinho. Vou permitir. Então olha só, aqui são vários testes que a gente faz dos endpoints. Vou criar um aqui. Quando você coloca aqui, olha, localhost 2.8080, que é a porta, a gente vai dissecar essas informações também. Version, ó, don't send, ele vai trazer as mesmas informações que o navegador me traz também, tá? Se eu colocar aqui, ó, res package 1, res package 1, tá? Retorno do verbo get. Se eu colocar aqui /1, ele vai colocar o ID igual a 1, certo? Por quê? Ele já traz aqui o verbo get como padrão. Para eu usar um post, por exemplo, numa tabela, eu vou ter que passar, ao invés de passar aqui o barra e o item que eu quero, eu vou informar esses parâmetros no body da requisição, do estilo aqui, no estilo raw, tá? E no formato JSON, aqui, certo? Isso como a opção para o Postman. Então, eu abro aqui e aqui eu informo o JSON, por exemplo, id, vírgula, id, 2 pontos, 1, se for numérico, né? Vírgula, nome, 2 pontos, Ivan, e assim por diante, tá? Finalizei o JSON, fecho o JSON e passo com parâmetros sem esquecer de mudar aqui qual o verbo que eu quero, o post. Então, claro que aqui ainda não está pronto para receber esse parâmetro dessa forma, certo? Mas é dessa forma que ele acontece. Da mesma forma também que aqui eu tenho o Postman, eu tenho também um programa no próprio Delphi chamado Hash Debugger. Esse Hash Debugger aqui, ó, que vem na opção Tools aqui, ele também serve para isso. Então, olha, localhost 2.8080 /version, o verbo get, send request. Ele mostra para mim /version body, porque não foi.
localhost. Deixa eu ver aqui, por que não foi? Tá certo, vamos ver aqui. Localhost 8080. Vou botar um HTTP aqui, ó. Beleza. Tá pedindo a permissão aqui por causa do meu firewall. Ó, então ele traz para mim aqui, olha, o RAID server. Então a mesma coisa, res package 1. Tá aqui, retorno do verbo get, res package 1/1. Então o ID igual a 1 no tabular data, ele mostra aqui dados tabulares, dados tabulados, certo? Bom, se eu quiser alterar o nome desse recurso aqui, eu tenho que lembrar de alterar o número aqui, o nome do recurso aqui, né? Dessa classe também, eu tenho que lembrar que eu tenho que usar esse nome aqui no meu, na execução do meu endpoint, ok? Então, esse foi o primeiro contato com os verbos HTTP, o mapeamento deles dentro do servidor RAID Server, e nos vemos na próxima aula.